Estamos vivendo momentos difíceis no Brasil e no mundo. Guerras, violências, desastres climáticos, como no Rio Grande do Sul. E como lidar com o sofrimento e sempre ter esperança. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o Luiz Alexandre Solano Rossi, que é autor do livro Sofrimento e Esperança na Bíblia. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Obrigado pelo generoso convite para participar do programa Pautas da Igreja, da TV Pai Eterno. Uma grande satisfação e alegria para mim. Nós que agradecemos a sua participação, viu, Luiz? Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi a criação desse livro, embasado na Bíblia, né? Como que foi o seu estudo para fazer esse livro? Casey, sofrimento e esperança na Bíblia, né, de fato, são dois temas importantíssimos, né, que fazem parte da vida de todo e qualquer ser humano. Né? Todos nós, homens e mulheres, estamos envolvidos ou somos envolvidos em situações ao longo da vida que faz com que nós tenhamos, né, que gerar esperança em meio aos sofrimentos, às tragédias, que não temos controle sobre elas. E foi pensando nisso, né? Nessas situações que são emblemáticas, são cotidianas para as pessoas, é que esse livro foi desenvolvido. Então, a partir dessa temática, sofrimento e esperança na Bíblia, foi percorrido, né, os textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, né, para tentar perceber nas Sagradas Escrituras como é que Deus se mostra, como foi a experiência do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento, como é que eles viveram a experiência de Deus em meio ao sofrimento e, resilientemente, eles geraram esperança, viram além daquilo que estava acontecendo, como que eles subiram, né? Uma expressão um pouco mais simples, eles subiram, né, nos ombros de Deus para ver além daquilo que estavam vivendo e causando dor para eles e elas naquele momento. O livro, portanto, né, tem a intenção, o objetivo, né, de buscar nos textos bíblicos, né, buscar na literatura bíblica, nos textos canônicos, os textos das Sagradas Escrituras, a maneira pela qual esses dois temas são tratados, como é que eles se sobressaem em meio às múltiplas histórias contadas pelas Sagradas Escrituras. Inclusive, uma das histórias que vocês contam no livro, né? Tenho certeza, é de Jó, que mostrou, né, um sofrimento grande e esperança também, fé. Né, Luiz? A gente faz até uma comparação de muito questionamento que a gente vê nas redes sociais. Por que que o Rio Grande do Sul está passando por isso? Então, eu acredito que Jó também pensava isso, mesmo sem perder a esperança, né, Luiz? Não, sem dúvida, Casey. Há inúmeras histórias, né? Inúmeras histórias que eu posso, na Bíblia, que eu posso refletir um pouco, né, com os nossos ouvintes, mas o de Jó também é exemplar, né? Exemplar porque ninguém, jamais, ninguém espera que durante a sua vida, o seu cotidiano, alguma, alguma tragédia, alguma situação que machuca, que cria obstáculos possa acontecer. Todos nós desejamos, né? Todos nós desejamos viver a vida de forma digna, de forma a que a alegria, né, esteja sempre presente. Mas, por vezes, sem que nós tenhamos o controle sobre essas coisas, elas se apresentam. E Jó é um exemplo disso, né? A maneira pela qual ele, mesmo em meio, né, a uma tragédia que o atinge assim, fortemente, tsunamicamente, ele permanece firme em Deus. Os pés dele, por que não dizer, estavam assentados sobre a rocha e não sobre a areia. Né? E aí, então, ele consegue superar. Ele sofre, sem sombra de dúvida que ele sofreu,
mas ele também conseguiu, porque ele sabia em quem cria, ele conseguiu superar o mar de adversidades que o atingiu. Luiz, em relação ao sofrimento e à esperança, elas têm uma ligação. E na Bíblia? Eu queria fazer uma pergunta que muita gente fala assim, ó, o sofrimento é necessário. Biblicamente falando, realmente é necessário ou tem como se livrar do sofrimento? Não precisa passar por sofrimento? Eu diria, Keis, que o sofrimento é próprio do ser humano. Não há como viver uma vida, mesmo como cristãos, né? Mesmo como discípulos e missionários de Jesus, mesmo como batizados, não é possível viver uma vida toda sem sofrimento. A grande questão é o que fazer diante do sofrimento. Nós vemos os textos bíblicos, por exemplo, né? O apóstolo Paulo, para trabalhar com um personagem importantíssimo, né, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele mesmo narra como testemunho pessoal que ele passou por inúmeras dificuldades, foi assaltado, naufragou, quiseram matá-lo, passou frio, passou fome, né? Mas mesmo assim, a cada momento, ele continuava. Nenhum sofrimento, nenhuma tragédia, nenhum obstáculo foi empecilho para que ele não desse um passo à frente em direção ao projeto de Deus e na construção, né, das comunidades, das primeiras comunidades cristãs. Então, eu diria assim, o sofrimento é humano, mas a esperança é alguma coisa que nasce no coração de Deus e é projetado, né? É transferido, feito semente, plantado, feito semente em nossos corações, para que nós possamos, né, fazer com que essa semente germine e floresça em tempos ruins. Me vem à mente agora um texto belíssimo, né, do Livro das Lamentações. O Livro das Lamentações, para quem, irmãos e irmãs que me escutam e não se lembram, né, do que envolve as Lamentações, é um texto em que, após a destruição, né, da cidade de Jerusalém pelos babilônios, pelo exército da Babilônia, assim, tudo foi destruído, né? Tudo foi queimado, destruído, os muros caíram, colocaram fogo em tudo, e há corpos espalhados, né, pelo chão. Durante o cerco do exército inimigo, o povo de Deus passou fome, passou sede, morriam de fome. E aí, o autor bíblico, olha que coisa mais linda, olha que coisa linda, né? Porque é espetacular, né? O projeto de Deus. O autor bíblico escreve assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amém. Casey, é um texto maravilhoso. É a forma como enfrentar mesmo, né, os obstáculos, como olhar. Luiz, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Pautas da Igreja. A gente tem pouquinho tempo, mas eu quero que o senhor volte depois para a gente conversar mais, tá bom? Parabéns pelo livro. Fala muito rapidinho para a gente como é que faz para adquirir seu livro. Olha, basta ir nas livrarias da editora Paulus ou ainda pelo site da editora www.paulus.com.br. Aí, obrigada, viu, Luiz? Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.